Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do Reiki, mas eu quero contar para vocês uma história bem diferente da tradicional. Eu quero trazer um novo olhar do Reiki. Quando a gente vai falar do Reiki, o que que normalmente nós ouvimos? Nós ouvimos falar sobre o Mikao Sui, que o Mikao Sui, ele foi o fundador, o decodificador, o descobridor, seja o nome que vocês queiram dar do Reiki. E aí, normalmente a gente vai ver sobre quem foi ele, sua biografia, data de nascimento, o que ele fazia. E existem algumas histórias muito desencontradas a respeito da história real do Mikao Sui. Então as histórias elas se desencontram. Mas pra gente o que importa mais saber é que homem evoluído era o Mikao Sui. Que espírito evoluído era esse, tão merecedor desse entendimento todo. Então, o Mikao Sui, ele queria ajudar muito as pessoas. Ele queria fazer o diferencial. Ele queria entender quais eram as maravilhas de Deus. Que maravilha era essa que existia no mundo que poderia fazer algo mais. E ele orou, ele buscou sabedoria. Ele meditou, ele jejuou, ele foi atrás dessa sabedoria. E ele foi merecedor. Ele era um homem bom, senão ele não teria sido tão merecedor. Assim como um dia Noé ouviu sobre a arca, assim como Moisés também, o Mikao Sui também ouviu, sentiu. Ele ouviu a intuição, ele teve a inspiração. Então são espíritos evoluídos como desses homens que trazem para nossa história, que trazem para a gente o diferencial, o cuidado, o carinho para com a nossa vida, para com a nossa saúde. Então o reiki é algo que sempre existiu, é a natureza, é o universo, é a manifestação do que você acredita, é a manifestação do seu Criador, é a manifestação do seu Deus, do seu universo, da sua vida, como você queira chamar. Então ele foi merecedor de entender, de ter esse entendimento e trazer para todos nós. Então se a gente para analisar dessa maneira, Jesus, quando ele fazia os milagres dele, ele falava para os seus discípulos, para os seus apóstolos, ele falava, vocês podem fazer isso e muito mais também. Ele deixou para a gente muitos ensinamentos. E ele nos capacitou para ouvir com o ouvido do Espírito exatamente o que ele queria nos deixar, nos ensinar. E assim como esses homens, assim como o Noé, assim como Moisés, assim como Mikao Sui, assim como Madre Teresa de Calcutá, assim como o Dalai Lama, assim como muitos homens que fizeram a diferença, o Chico Xavier, assim como muitos que fizeram a diferença, eles apenas eram espíritos iluminados e eles ouviram a intuição, eles ouviram com o ouvido do Espírito, eles olharam com os olhos do Espírito. E eles trouxeram a sua marca para a nossa vida, para a nossa história. Então, o Reiki, esse nome Reiki foi dado porque essa magnitude, esse preparo todo que ele recebeu através do universo, da vida, da espiritualidade, todo esse entendimento que ele teve, todo esse ensinamento que ele passou, essa preparação, ele sabia que essa energia era uma energia de Deus, era uma energia que não era nossa, não era humana, era algo que vinha do universo. Então ele chamou essa energia de rei, porque ele disse que era uma energia universal, era uma energia da natureza, então ele chamou de rei, tá? E o que é exatamente a energia que nós já temos em nós mesmos, que nos mantém vivos? Porque nós somos feitos de energia. Se você começar a fracionar uma célula, você vai fracionar ela até chegar em átomos, em apenas frações de energias. Em quantos? Então, nós somos todos compostos de energia. Nós temos uma camada de energia que protege nesse nosso corpinho de carne, esse nosso corpinho físico, tá? E essa energia, ele chamou de energia Ki, é o que nos mantém vivo,
tá? É essa energiazinha que nos mantém vivo, ele chamou de Ki. Então, o Reiki, ele é exatamente a junção dessas duas energias, é o que equilibra o nosso corpo. O nosso corpo, ele tem as suas próprias necessidades. E o Reiki, ele vem de encontro a saciar essas necessidades. Então, é a união da nossa energia com a energia da natureza e forma uma energia de equilíbrio, certo? Então, ele vem de encontro a saciar a necessidade do nosso corpo. Saciar a necessidade do nosso corpo não é necessariamente apenas na saúde, porque a nossa saúde ela não é só física, ela é emocional, ela é mental e ela é espiritual. Quando a gente fala da saciedade desse corpo espiritual, não é no sentido de uma religião, de um dogma religioso, de uma teologia, mas é no sentido da conexão que você tem com você mesmo. É como se você é um aparelhinho de celular cheio de aplicativos e você funciona muito bem. Só que tem uma hora que esses aplicativos precisam de sofrer atualizações para evoluir, para eles darem um maior retorno para o seu corpo ou para o próprio celular. Então, assim, é o nosso corpo. Quando nós temos todos os nossos órgãos, tudo em nós funciona perfeitamente. Mas se a gente liga essa conexãozinha, se a gente liga o nosso Wi-Fi, se a gente coloca a internet no celular, todos aqueles aplicativos vão ser atualizados, vão ser melhorados, eles vão ganhar velocidade, eles vão ganhar potência, abrangência assim ao nosso corpo. Quando a gente faz essa conexão espiritual, nós vamos ser atualizados, nós vamos ganhar potência, abrangência, entenderam? Nós vamos funcionar muito melhor com essa nossa conexão, essa conexão que nós temos com esse algo maior, com nós, com o nosso eu. Então, o Reiki, ele vem exatamente para fazer essa saciedade do nosso corpo, para nos manter no equilíbrio. E ele nos ensina, ele tem uma filosofia tão bonita, gente, uma filosofia tão linda de viver um só por hoje, que depois eu vou trazer para vocês outros vídeos só falando dessa filosofia. Ele tem uma filosofia tão linda falando do só por hoje, que se você parar para pensar, amanhã você perdeu a chance de ter feito hoje. Então, que a vida que você vive hoje, ela é para ser vivida hoje. Porque amanhã você não vai ter oportunidade de viver hoje de novo, porque já virou ontem, já virou passado. Então, é o hoje. E é só por hoje. Então, não deixe passar o dia de hoje sem ter vivido esse dia, sem ter resolvido o que precisa resolver. É hoje, certo? É hoje que se vive. Então, vocês imaginam, gente, que maravilha que é esse reiki, que foi permitido ser disseminado para o mundo inteiro. Quantos mestres em reiki hoje existe levando esse reiki? Não existe hoje quase nenhum lugar do planeta, eu acredito que praticamente nenhum, que não se pratique o reiki, que não se viva essa pureza, que não se viva essa cura, no sentido não de cura médica, porque quem cura realmente são os médicos. Aqui a gente não está tratando de doença, mas a gente fala da cura da pessoa, da evolução do nosso ser humano, da nossa prevenção das nossas doenças, porque ele age preventivamente, ele vai saciando o nosso corpo, botando num estágio de equilíbrio, e vai simplesmente, na medida que a gente vai recebendo essa energia, a gente vai buscando essa saciedade do que nós precisamos, automaticamente nós conseguimos alcançar um equilíbrio de algumas doenças. Nós conseguimos controlar, evitar reincidências. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu recebi reiki, eu fui curado. Não é que você foi curado. É que o reiki, ele não agiu na doença, ele agiu exatamente no doente. E a partir do momento que esse doente conseguiu entrar no equilíbrio, saciar as suas emoções, a sua mente, o seu espírito, o equilíbrio, ele transfere para o corpo físico também. O nosso corpo físico, ele precisa de repouso, ele precisa de descanso, ele não pode ser negligenciado. Se a gente negligencia com a nossa saúde, seja com um alimento errado, ou seja, com atitudes comportamentais incoerentes, seja com uma falta de atividade física, enfim, se a gente negligencia o nosso corpo, ele vai começar a entrar em falência. E os nossos comportamentos emocionais também,
nossas atitudes, elas vão fazer o quê? Eles são a negligência também que nós damos para o nosso próprio corpo. Uma hora ele vai entrar em falência, ele vai começar a ter enfermidades. O reiki, ele vai tentar converter isso daí, equilibrar, saciar lindamente isso daí. Entenderam? Então, trazendo um pouquinho mais para vocês sobre a saúde e o reiki, é dessa maneira que ele vai agir. Nós sabemos que uma boa parte das nossas patologias e das nossas enfermidades, eles são consequências exatamente de uma emoção. Eles são consequências exatamente ainda de uma carência de conhecimento, uma carência de evolução, né? E o reiki, ele tende a fazer esse espaço, esse movimento natural dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma. O nosso corpo, ele precisa sim desse amor, desse cuidado, desse amparo. Mas o nosso espírito, a nossa alma, ela não precisa desse repouso. Ela precisa da quietude, ela precisa da paciência. Ela precisa da calmaria para que ela se torne sábia, para que ela se expanda cada vez mais. Então essa alma, ela vai se expandindo, ela vai sendo cuidada, ela quer essa quietude para cuidar do nosso corpo. E é isso aí onde o reiki também vai agir. Então o reiki vai trazer para vocês uma maravilha, uma infinitude de maravilhas. Falar para vocês hoje o que é exatamente o reiki, não vou ter palavras suficientes. Eu vou falar e falar e falar e trazer benefícios e benefícios e benefícios. Então eu deixo aqui um convite. Experimente. Só sabe o que é o reiki quando se passa por ele. Experimente. Permita-se receber essa energia, seja presencial ou seja à distância, que é igual. Porque a energia, ela não tem tempo, ela não tem espaço. Não existe distância para uma frequência de energia. Não existe. É algo puro, é algo natural. Então, seja à distância ou seja presencial, experimente. Depois, você mesmo conta o que é o reiki para você. Gostou do vídeo? Segue nosso canal, curte aí, aperta aí no sininho, tá? E deixa os comentários também. Deixa os comentários de quais os assuntos que vocês gostariam de ver abordado aqui no nosso canal, que nós vamos trazendo cada vez mais para vocês um pouco mais de conhecimento e uma nova visão do reiki para vocês.